Nação Colorada, tudo certo com vocês? Antes de começar o vídeo e avaliar o Internacional derrotado contra o Cuiabá dentro do Beira-Rio, peço para que tu te inscreva no canal, compartilhe com os amigos em todos os grupos que tu está, para a gente conseguir fortalecer cada vez mais. Deixa o like, teu comentário aqui embaixo também e vamos pro vídeo, né? O Inter foi derrotado pelo Cuiabá, virada, 2-1 Cuiabá. O Inter fez um bom primeiro tempo, fazia tempo que o Inter realmente não jogava um bom futebol no primeiro tempo, e o Inter foi muito intenso, rodando muito bem a bola, circulando, movimentação dos jogadores de meio, ataque, os próprios zagueiros também, uma aceleração nessa saída de bola que fazia bastante tempo que o Inter não mostrava isso em campo, bastante tempo que o Inter não conseguia essa aceleração, e era uma cobrança do que a gente tinha com o treinador antigo do Internacional, que eu também não quero falar muito, porque a gente tem que analisar agora o novo treinador, Eduardo Cudê, e as mesmas coisas que eu aplicava a Mano em relação à direção do Inter e a jogadores, eu vou aplicar a Eduardo Cudê. Até porque não dá para ser hipócrita e aplicar a um treinador uma coisa e a outro uma coisa diferente, né? Tem que aplicar da mesma maneira. Por exemplo, o Inter continua com um grupo fraco, é verdade que ontem já tinha o Bruno Henrique à disposição, mas um jogador só não faz tanta diferença. Tanto que quando o Eduardo Cudê teve que fazer alterações, ele fez alterações parecidas com o que o Mano já fez algumas vezes, que é o quê? Colocar o Tauan Lara. Não digo em formatação tática, em o mercado ter sido expulso e ele ter colocado o Lara, não digo isso. Eu digo que ele repetiu o que o Mano faz, ou fazia, quando ele coloca o Tauan Lara, porque o Mano também utilizava o Tauan Lara. Mas falando do jogo, então, um bom primeiro tempo do Inter, circulando bem a bola, chegando pelos dois lados, explorou um pouco mais o lado direito com o Bustos, que estava muito ofensivo, espetado no lado do campo e indo à linha de fundo, ajudando ele ingressando por dentro quando a jogada era pelo lado esquerdo, e assim saiu o gol. Então, uma partida muito consistente, muito boa do Bustos. Ele teve uma parcela de falha no gol, né, porque foi nas costas dele, mas a partida do Bustos, para mim, foi muito qualificada. O Arangues fez um bom primeiro tempo. O Alan Patrick acho que cresceu em relação aos últimos jogos, que ele não tinha ido mal, ele estava abaixo do padrão Alan Patrick. Eu vi que ele deu uma certa evoluída, chamou responsabilidade, articulou o jogo, como é de costume do Alan Patrick. Finalizou de fora da área, quase fez o gol do Inter, acertou o travessão. Então o Alan Patrick mais solto, claro, porque tem o meio campo mais qualificado e cresce o futebol do Alan Patrick. Wanderson mais uma vez muito apagado, muito abaixo. O Valência também não fez uma grande partida, pouco acionado, caindo muito pelos lados do campo, vindo para buscar jogo, mas a todo momento isso porque ele não era abastecido. Mas o Valência também não foi bem, Ener Valência. O Johnny de sempre não agregou, não teve nenhuma falha muito comprometedora, mas também não agregou. Eu não entendo o porquê nessa insistência do Johnny, por que não dar uma chance pro Rômulo. O Rômulo, que era o titular, era o homem de confiança para abertura de meio campo do time do Mano Menezes. O Eduardo Cudê podia dar uma oportunidade para esse jogador que se mostrou qualificado quando atuou com o treinador antigo, então podia ter uma chance. O mercado fez besteira, né, 2 amarelos e a expulsão, comprometeu demais o Internacional na partida, mas o segundo tempo abaixo do Inter. O Inter já não tinha aquela agressividade mesmo antes do mercado ter sido expulso. O Inter até chegava mais longe que ser o Inter do primeiro tempo. Claro que a parte física pesa e pesou, mas depois que o mercado foi expulso, o Inter ficou totalmente exposto. O Eduardo Cudê tira o Johnny, coloca o Tauan Lara e recua o René. Então o Inter muito exposto, tanto que leva o gol numa inteligência de contra-ataque do Cuiabá. Então um bom primeiro tempo do Inter, no segundo tempo que eu não gostei, eu particularmente não gostei. E aí o Eduardo Cudê assinou a derrota pelas alterações. Pelas alterações, o Eduardo Cudê assinou a derrota. Como eu muitas vezes disse, inclusive contra o Fluminense, que o Mano tinha assinado. Eu não estou cobrando aqui o Cudê, não vou cobrar o Cudê, porque recém o segundo jogo ele teve pouco tempo de treinamento, mas a alteração ousada dele causou a derrota do Inter. Aí tem gente que pode falar, mas ele tentou ir para cima, ele tentou ganhar o jogo. Eu concordo que ele tentou ganhar o jogo e acabou perdendo. Quando der certo, eu vou vir aqui e falar, deu certo. Quando der errado, eu vou chegar aqui também e falar que deu errado. E ontem deu errado. Ele coloca o Tauan Lara faz uma partida terrível, comprometedora, e o Internacional toma essa virada do Cuiabá
Então o Taulara não foi feliz e o Kudê na alteração também não foi feliz. Pedro Henrique não entrou bem, Bruno Henrique sim, muito qualificado, muito parecido com o Arangues em qualidade técnica. O Arangues é um pouco melhor, mas o Bruno é muito qualificado, a gente percebe isso no trato fino com a bola que ele tem. Então o Bruno Henrique é um jogador muito refinado. Luiz Adriano também entrou e não agregou, né? As alterações foram Luiz Adriano, entraram, né? Luiz Adriano, o Pedro Henrique, o Bruno Henrique e o Lara, dos que eu lembro. Não sei se teve mais alguma alteração, mas esses 4 que entraram. Bruno Henrique entrou muito bem, então o Lara comprometedor, o Luiz Adriano e o Pedro Henrique não agregaram em relação aos que estavam. O Pedro Henrique também entrou mal, Wanderson já estava mal, o Enner não foi bem, o Luiz Adriano também não entrou bem. Então, repetindo, um bom primeiro tempo do Internacional, onde o Inter podia ter feito margem para ganhar, tanto que o Inter toma um gol na única chegada, ou 2 chegadas do Cuiabá, o Inter leva um gol. No final do primeiro tempo tinha outra chegada que o Rocher fez defesa, mas na segunda chegada do Cuiabá no primeiro tempo, o Cuiabá empata, e o Inter no primeiro tempo chegou algumas vezes, mas não conseguiu converter em gols. Só fez não conseguiu uma vantagem no primeiro tempo. E aí isso foi comprometedor para o segundo tempo, um Cuiabá muito bem treinado, um Cuiabá que vive boa fase, está subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e é uma equipe que cada vez mais está evoluindo. Então o Inter deu chance para uma equipe dessas, acabou sendo derrotado. Esperamos aí que agora o Inter consiga se mobilizar e que a gente faça um bom jogo contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, porque a gente sabe que lá o negócio vai ficar embaçado, porque o River é o atual campeão argentino, joga um bom futebol e a gente está aí com essa mudança de trabalho. Então toda a sorte ao Eduardo Kudê, aos jogadores, que a gente consiga lá no Monumental uma grande partida, volte vivo para o Beira-Rio para conseguir a classificação na Copa Libertadores da América. Durante os dias aí eu vou chegando, trazendo informações, analisando parte tática. Esse vídeo eu não analisei muito parte tática, eu falei mais do que foi o jogo em relação a futebol, não ao como é que foi a tática usada pelo Kudê, mas em relação à intensidade de circulação de bola que eu gostei. Depois eu falo de movimentações táticas do Eduardo Kudê. Num outro vídeo eu digo o que os jogadores estão fazendo. Eu fiz isso contra o Bragantino. Eu tinha dito que contra o Bragantino o Johnny estava jogando entre os zagueiros, à frente dele o Arangues, o Alan Patrick mais próximo do Valência, mas circulando. Então eu fiz essas análises táticas, de variações táticas. Depois eu volto num vídeo e falo como é que foi as variações táticas do Inter contra o Cuiabá. E já projetando o que eu acho que vai acontecer contra o River. Então, antes de terminar o vídeo, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha em todos os grupos que tu estás e bota um comentário aqui embaixo. Fala o que tu achou da partida, o que tu tá achando do Inter de Eduardo Kudê, se vai evoluir bastante ou não, vai ficar mais ou menos no que tá acontecendo. A verdade é que de 6 pontos o Kudê conseguiu conquistar 1. Empatou contra o Bragantino na estreia e foi derrotado em casa para o Cuiabá. Segunda derrota do Inter em casa no Campeonato Brasileiro, a outra tinha sido para o Atlético Paranaense ainda na era Mano Menezes. 2-0. Agora 2-1 de virada para o Cuiabá. Valeu, pessoal!